Você está ouvindo o OtakuCast, seu podcast semanal de animes e mangás. Black Clover, resumo dos episódios 115 e 116. Bom, gente, a gente tá tendo aí o resumo de 2 episódios, porque na semana passada e nas outras semanas não teve episódio e a gente também não tava aqui pra fazer os episódios, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos fatos importantes que teve nesses 2 últimos episódios aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos acontecimentos importantes que teve nesses 2 últimos episódios. A gente já começa com uma das principais acontecimentos, que foi a aparição do demônio que estava escondido naquele elfo. Então, esse demônio que apareceu, ele começa a revelar que, na verdade, ele que tinha influenciado os humanos pra conquistarem matarem os elfos, porque ele prometeu poder aos humanos e ele diz que humanos são seres influenciáveis e isso é muito verdade. E ele explica que o ataque aos elfos, na verdade, foi obra dele, no caso, ele que orquestrou todo aquele massacre. E daí nosso primeiro plot twist, né, desse arco. Tanto que a aparição do elfo, que é, né, uma das partes mais importantes do arco, como essa revelação, né, que a gente entende tudo. E aí a gente fica se perguntando em várias coisas, né, tipo, o que tava fazendo o Rei Mago na época, aquele cara lá do cabelo loiro, tudo mais, por aí vai. Então a gente vai descobrindo aos poucos, né, nesse novo arco. Tanto que mudou, né, a abertura no episódio 116 e a ending e tudo mais. Tá começando aí um novo arco. Bom, no início a gente também tem uma revelação importante que o Yuno, eles acabam revelando que o Yuno é a reencarnação do filho do Lich com a humana, né? Agora a gente vai falar das lutas que aconteceram nesses 2 episódios. A primeira, de muitas lutas que vão rolar ainda, foi a do elfo Petri, que, ele descobre que, na verdade, tudo que ele tava fazendo foi, tecnicamente, influência, que ele não tava fazendo aquilo pra trazer os elfos, que alguém tava mexendo nele como se ele fosse uma marionete. Então, o Petri, ele fica bem arrasado. E ele começa a lutar contra o demônio, mas ele percebe que o demônio é, milhões de vezes mais forte que ele. E aí ele deixa pra lá. Tá, e depois do elfo tá todo arrebentado no chão, tá ligado? O Yuno já tava lá e daí aparece o Asa com a Mimosa, né? Pra escutar as fofocas tudo também. E eles acabam lutando contra o demôniozão. Só que o Asa e o Yuno, eles vão levar um pau da bexiga, né, gente? Porque o demôniozão é muito mais forte que eles, tá ligado? É um demônio, mano, muito mais forte que eles. Aí beleza, estão eles lá tomando pau, aí o demônio pega e fala, não vou ficar lutando com esses caras aqui não, mano. Luta aí com o elfo transformado em demôniozão também. Aí beleza, né, passa pra próxima luta. O Asta e o Yuno, eles se juntam pra tentar derrotar o elfo que foi transformado numa coisa muito mais forte do que era antes. Aí o elfo já tá todo arrebentado no chão, né? Aí o Asta vai lá e vai retirar. Mas ele tá arrebentado no chão porque o Nozel chegou lá pra dar um cacete nele, né, gente? Aí o Nozel, ele quer matar o elfo e daí o Asta fala que não vai matar o elfo não, que ele quer livrar o elfo disso, blá blá blá. Aí o elfo vai usar antimagia nele, né? O Asta vai usar antimagia. Então, o Asta, ele entra pra outra dimensão, que é como se fosse o subconsciente do Petri. E quando ele chega lá, ele começa a ter, um turbilhão de memórias e muitas vozes falando, repetindo muitas coisas, como ódio, frustração, tristeza e, meu Deus, é muita coisa, dor. Então, como ele descobre que o Petri matou o Rei Mago, se passando pelo William, que era o capitão lá do Alvorecer Dourado. E aí ele descobre isso, ele fica bem bravo, porque ele admirava pra caramba, muito mesmo, o Rei Mago, tanto que ele quer se tornar o Rei Mago, né, essa é a premissa da história. E então ele encontra o Petri e meio que eles começam a ter uma discussãozinha sobre, poxa, você tá desistindo, eu sei que você se sente traído, eu sei que você se sente usado, mas eu vou ser o Rei Mago e eu quero te ajudar. E, o Asta, ele sempre traz isso de, poxa, eu vou ajudar todo mundo, eu vou ser o melhor que eu conseguir. Então, ele diz que vai ajudar o elfo e diz que eles vão ter que lutar junto. Então, o elfo topa e agora eles vão lutar, do mesmo lado contra... Ou seja, eles têm um inimigo em comum agora. Aí passa pra um outro plano em que tá o Lich, o Yami e a capitã. Eu não lembro o nome de qual ela é capitã. E só que ela ainda tá em forma de elfo. E ainda é a elfa dentro do corpo dela. Isso. E vai ter a luta entre eles 3 contra o demônio. E aí tem uns pequeno Petit Clover, mas antes de terminar de falar Clover, né? Eles param com o Nero falando, né?
ele acaba falando pra levar ele pro Firon, né, que tá lá no chão caído, tirado, pra levar o Firon onde que tá os ossos do demônio, né, com a magia dele de teletransporte. E daí o anime acaba com a gente vendo isso, né, com a gente vendo a prévia, né, do que vai acontecer no próximo episódio, que é o Nero lá voando, né? Aí você não entende, aí aparece depois umas duas personagens lá que a gente não sabe quem é, né? Fecha aspas, não sabe quem é, Né? porque a gente não quer dar spoilers. Mas é isso, gente, é assim que termina, né? Desculpa aí pelo atraso desses 2 episódios aí de Black Clover, mas trouxemos eles bonitinho aqui, feitinho pra vocês, com esse demôniozão doido que a gente ficou meio pá quando apareceu, não entendendo quem era, quem é esse bicho doido. Mas tá aí, velho, o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Muito obrigado pra quem viu até agora. Pode se despedir aí, galera. Eu acho que não tem o que falar. Eu sou aquela pessoa que não sei dar tchau. Só agradecer. Queria agradecer a minha mãe, a minha família. Queria agradecer a todo mundo. Primeiramente, aos Só- meus gatos. Só né, agradece, aos 2D que eu rapaziada. sou Só casada. agradece. Só agradece aos 2D que eu sou casada. Feliz 2020 aí, que 2020 traga mais 2D pra gente se casar, graças a Deus. Em nome de Deus. Amém. Que eles aprovem o casamento com 2D esse ano. Com 2D Por favor. esse ano, né? Porque se aprovar, misericórdia.